E aí pessoal, beleza? Célio Santos aqui. Tudo jóia com vocês? Cara, é o seguinte, agora falando como historiador, né? Sabe os tais deísmos? Capitalismo, socialismo, comunismo, enfim, essas coisas. Nazismo, fascismo e vai indo, sim. Por vezes são posturas totalitárias, pode ser uma questão de um regime econômico, socioeconômico, feudalismo, escravismo. Notem que tem bastante coisa assim. Tá, mas o que quer dizer? Por que quer falar tanto nos ismos? O vídeo é curtinho. Eu não vou conceitualizar eles. Em outros vídeos, provavelmente. Mas quando a pessoa ouve, ela escuta, enfim, ou mesmo lê, de uma forma preconceituosa, com preconceito, literalmente é um conceito que ela não tem noção, não tem leitura, não se interessou, não tem uma visão crítica, é totalmente passiva em relação à realidade social. Ela pega certos termos, sobretudo nas redes, né? Na mídia, enfim, e trata como algo a ser combatido sem conhecer. Tem o termo socialismo, tem o termo comunismo, capitalismo, enfim. Daí a pessoa diz assim: ah, aquele é de esquerda, aquele é de direita, aquele é de extrema esquerda, ou extrema direita, aquele é centrão, ele não tem opinião, é neutrão, assim, enfim. Enfim, as pessoas têm essa tendência, né, a pré-julgar, esse preconceito em relação a termos, né, tanto que eles são históricos e vão sofrendo mudanças, né, conforme a sociedade, né, vai mudando, a mentalidade então, gradualmente vai mudando, termos também mudam, eles não são necessariamente estáticos, eles se transformam. No século XIX, um conceito social era outro, no XX já muda e vai indo, né, que nem história, né, a visão em relação à história, a disciplina de história foi mudando, da tradicional, uma história crítica, nova, enfim, né. Daí o que eu quero apontar? É que por vezes quando a gente pega determinado termo e a gente carrega esse preconceito, essa intolerância, é uma intolerância, por alguma convicção religiosa, talvez que a gente tenha, ou até ideológica, claro, né? Pode ser de uma não crença também, porque não se pode generalizar. Aí podemos acabar taxando determinado termo, determinada palavra, determinado vocabulário, ou vocábulo melhor, né? Como aquilo representa isso sem ser. Ah, porque minha nona falou, meu tio falou, eu vi no zap. E as pessoas vão dissimulando muitas notícias falsas de conceitos desinformados. Mas por que isso? Como eu já disse, elas preconcebem algo, já uma visão intolerante de determinado termo, que sempre vai ter um fundo ideológico. Sempre. Por algum motivo tem. Aí quando leem assim, ou alguém fala, ah, socialismo. Claro, já se associa à esquerda. Daí tudo bem. Daí tu pergunta pra pessoa o que é socialismo. Pergunta. Ela vai dar 1000 voltas. Ela vai inventar um monte de coisa. Comunismo ela inventa também. Até de capitalismo ela não consegue entender, sendo que ela pode até defender o capitalismo. Ela não distingue, perdão, socialismo e comunismo como regimes políticos do capitalismo, que é uma estrutura econômica, no fim das contas. Ah, mas então socialismo e comunismo não tem nenhuma ligação com a questão econômica? Claro que tem. Só que ali a gente está falando de uma questão ideológica no socialismo e comunismo, e no capitalismo também tem a ideologia, só que não é um viés no sentido de partido e tal, né? É uma questão mais econômica, liberal. Então, quando a gente ouve certos termos, até o capitalismo, vamos. Aqui a gente não está espancando nenhum lado, a gente está fazendo uma crítica, né? Quando fala capitalismo, alguém às vezes de uma esquerda mais feroz, né, vamos dizer assim, diz, ah, capitalismo é uma porcaria, né, acabou com o mundo, como se o escravismo antes não tivesse peso algum, né, tem que ver várias facetas na história, não dá para ficar só em meio termo, né, pessoal. Feudalismo também explorava. Ah, mas hoje explora muito mais, os meios de produção mudaram, claro, né. Revolução Industrial, a exploração com base nas horas extenuantes,
envolvendo toda a questão salarial, mas varia, enfim, todas aquelas paradas, né? Do atrito de esquerdas e direitas, né? Porque tem esquerdas e direitos, não tem mais esse papo de uma direita e uma esquerda. Talvez o erro das pessoas, da maioria, seja isso. Elas pegam um termo e elas associam, ó, aquilo é só de esquerda, eu odeio. Aquilo é só de direita, eu odeio. O que não é legal. E elas tentam transformar tudo numa coisa polarizada. E aí acaba rendendo aquelas brigas, né? O pessoal se detona, se xinga. Às vezes sem motivo. Em vez de dialogar, assim. Até porque opiniões tem muitas, mas baseado em fatos, quase nada. E as pessoas, em vez de discutirem fatos de uma maneira sadia, elas entram em um atrito. Tá passando uma moto, deve ser esse barulhinho aqui. Não sei se o áudio vai pegar. E o vídeo é bem amador, né, pessoal? Só de vez em quando eu falo alguma coisa sobre história que eu gosto. Esse aqui na playlist, esse formato aqui, ele é mais livre, tá? Voltando. Só para finalizar, quando a gente vê um termo, você leu lá. Socialismo. Vamos pegar outro. Feminismo. Machismo. Enfim. Cristianismo. Gente, não preconcebam as palavras. Se você colocar a tua visão de mundo como uma propaganda à frente, você vai estar fazendo um julgamento antecipado. Até errado em relação a determinado termo, né? Por causa de suas convicções. Certo? E as convicções, geralmente, a pessoa fala em coisas exatas, né? E o ser humano é cultural, ele se transforma. Ele troca ideias, ele sempre está se renovando. Ou pelo menos, a tendência era se renovar, né? A educação tem esse papel na história, da reflexão. Não que toda educação seja top, né? Porque ela vai mudando, é mutante, né? Vai se plasmando as ideias, enfim. Tem toda uma influência cultural. E conforme a educação se desenvolve, a gente para e pensa. Pessoas discutem por causa de um termo para se escudarem, não raro politicamente. Gente, é complicado, né? Aí vem alguém e diz assim, finalizar o vídeo. Ai, esse governo, não estou citando nenhum governo, tá, pessoal? Governo X, Y, Z, etc e tal. Esse governo, ai, essa esquerda, esse comunismo. Meu, cara, a ignorância. Por isso é governo de direito também, podemos inverter as bolas, tá? Mas a ignorância das pessoas, quando o assunto é política, ela é complicada. Associado a determinado governo, vamos dizer assim, a comunismo, com livre mercado por aí, tem algum regime totalitário em vista? Ah, comunismo e stalinismo. Nossa, cara. É de chorar de tristeza. Porque uma coisa é a pessoa ser ignorante. Todo mundo é ignorante em várias coisas. Tem sempre aprender ou sempre tem a aprender. Mas a ignorância, no sentido de ignorar o conhecimento. Poxa. Ah, esse governo de direita fascista. Tem comportamentos e expressões de gestos que podem remeter realmente a determinadas ideologias. Mas totalitárias, sem dúvida. Por isso que tem que analisar, né? Ai, mas o meu governante, ele nunca foi autoritário. Mas um gesto pode ser, uma palavra pode ser. Tanto de esquerda como de direita. Certo? Nessa visão de esquerda, assim, enquanto massas, o social, né, assim, o público, e direita, enquanto aquela visão que prioriza a dita liberdade de expressão, ou valoriza também a questão do capital, o liberalismo em si, o privado, mas também, como eu disse, não é só uma esquerda e uma direita. E ambas podem entrar em conflito por causa desses ismos, certo? Ah, mas aquele cara de esquerda, ele não respeita. Ele não respeita, sabe? Assim, não respeita a minha opinião, que eu sou de direita, enfim. E às vezes tu não respeita a opinião dele também, cara. Tem que ver isso, né? Tem que conversar. Tem que trocar as ideias. Debater as ideias. E não brigarem entre si, entendeu?
Daí fica legal um debate. Tanto faz se o cara é conservador, se é progressista. Conversem numa boa, não briguem. Coisa mais genial que tem, ó. Duas pessoas inteligentes. Elas podem não pensar igual. Pode ser fã de X, de Y, uma fanboy? Não, cara. Fanboy é aquele que é fanático. A gente deixa para outro tema, esse do fanatismo, tanto político como religioso. Mas o fanboy não. O fã, assim, ou o cara que pode até se espelhar em determinada ideologia, uma visão política, mas não como uma causa extrema, né? Daí é chato. Ah, mas ele não deixa a minha liberdade de expressão. Ou o cara tá assim, ó. Eu quero falar o que eu penso, minha liberdade de expressão, né? Eu sou. Tudo bem, você pode falar. Mas você também não pode falar tudo, né, cara? Porque tem pessoas que se ofendem. Mas hoje em dia todo mundo se ofende. Calma. Determinadas épocas, determinados conceitos, determinadas visões, determinadas posturas e comportamentos. A gente não está vivendo na Idade Média, a gente não está vivendo no século XIX, a gente não está em 10.000 AC. Né? Sociedades mudam, os pensamentos mudam, criam polarizações, às vezes que dão atritos visíveis, só que a gente tem que levar em conta também que esses atritos, no diálogo, não é fácil, o ser humano é um ser social, racional, mas a questão política, né, ela é difícil. E quando a pessoa está dizendo assim, ele barrou minha liberdade de expressão, mas será que você não está sendo intolerante com a pessoa e não percebe? Cara, tem que ir com calma, assim. Que às vezes para você pode não ser uma ofensa, mas para a pessoa pode ser e às vezes é, né? Então tem que ver. Não é os anos 80 que tinha determinada piada, os 70, que zombava de etnia tal o tempo inteiro. Ah, mas aquele cara aceita a piada. Pode ser ele. Tudo bem. Talvez ele leve na brincadeira, mas outros não levam. Tem que compreender o ser humano. Ele não é estático, ele vai sofrendo as mudanças no tempo, né? Na história. Certo? Então é isso, né? Quando a gente vê um termo, ismo, essas coisas que envolvem, sobretudo, ideologia, me desculpe que estou gravando direto, tá, pessoal? Não tem corte nem nada assim. Tô aproveitando esse pouco tempo, né? Queria gravar mais vídeos, sou apaixonado por história, né? E evitar tentar pegar suas percepções ou esse seu mundo, essa sua educação e tratar aquilo como seu adversário, tão somente. Ah, eu não gosto de esquerda, o pessoal é tudo militante e lacrador. Não, claro que não. Tem os que são mais críticos, tem outros que são mais militantes. Cara, cada pessoa tem um jeito, mas a questão da intolerância ela está de ambos os lados. E outra coisa que a gente percebe, quem adota esses ismos como um preconceito, olha lá o comunista, olha lá o capitalista, geralmente eles veem o mundo vermelho e azul, ou em duas cores, assim, né? Eles botam um óculos e veem a cor que eles querem, ou se taparam com essa visão. Por quê? Porque é muito mais cômodo se dividir em bem e mal, aquilo que eu acho legal, aquilo que eu não gosto. Semelhante às religiões, né? Sobretudo, religiões monoteístas, mas esse é outro tema. E nesse contexto, assim, de pré-julgar, o que acontece? Acontece o seguinte, pessoal, você acaba tendo uma perspectiva equivocada, geralmente, de uma determinada pessoa. É o mesmo que generalizar assim, ah, porque o cara é cristão, ele era fã da Idade Média, da queimação de bruxa e tortura. Não, cara, não tem nada demais. Ah, porque ele é fã daquele candidato de direita, então ele não é legal. Não necessariamente. Aquele é fã daquele de esquerda. Então ele não presta. Não, galera. Tem que dividir as coisas. Entendeu? Quando você lê sobre socialismo, comunismo, capitalismo, neoliberalismo, feminismo, machismo, tem seus prós, seus contras, analisa a questão cultural, linguajar, assim. Sei que não é fácil. Ainda mais em redes. Vai com calma. Não invente. Não pegue só porque um falou. Na era da informação, busca, estuda, reserva um tempinho, é bacana. Então é isso, um abração, se cuidem, fui!